Pai querido, obrigada, Senhor, por essa reunião tão preciosa que a gente aguarda esse dia para estar aqui, Senhor. Ó Pai, que nesse momento nossos corações se abrem, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, fala conosco, que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, que não seja apenas mais uma palavra, uma semente jogada no nosso coração, mas que nós possamos receber como terra fértil, Senhor, essa palavra. Que nós possamos produzir 100 por um, Senhor, que nós possamos realmente praticar, que essa palavra caia no nosso coração e ela frutifique, Senhor. Abençoa todos os irmãos que ainda vão entrar, Senhor, que todos, Senhor, que nós possamos ter unidade, que nós possamos, Senhor, despertar a cada dia sobre a responsabilidade que nós temos, Senhor, de levar esse cristianismo que chegou até a nós, Senhor, por meio de tantas lutas, que a gente possa valorizar o sacrifício da cruz, Senhor, que nós possamos vencer a cada dia, Senhor, como o Senhor nos garantiu. Usa, Senhor, a pessoa que vai trazer a palavra, Senhor, que Teu Espírito Santo traga à memória tudo que precisa ser dito nessa noite, e que os nossos corações sejam repletos do Teu amor, da Tua graça, Senhor, e que a gente possa ter uma noite maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, assim, Salmo 1, eu vou ler na versão Passion, né? Eu traduzi aqui para nós. Diz assim: que prazer vem para aqueles que seguem os caminhos de Deus. Eles não caminham no passo do homem mau, nem compartilham do caminho dos pecadores, nem serão encontrados nos assentos dos zombadores. Seu prazer e paixão é permanecer verdadeiramente pela palavra do grande eu sou, meditando dia e noite na verdadeira revelação de luz. Eles permanecerão firmes como uma árvore florescente, plantada pelo desejo de Deus, profundamente enraizado pelos riachos da bem-aventurança, abençoados, produzindo frutos em todas as estações da sua vida. Eles nunca estão secos nem perdem a força, sempre abençoados e prósperos. Que diferença tem o mal? Tudo que são é poeira no vento, sendo dirigidos para a destruição. O malvado não vai resistir no dia do julgamento, porque Deus não os defenderá. Nada do que fazem tem sucesso ou dura muito tempo, porque eles não têm parte com aqueles que caminham na verdade. Mas quão diferente é o que acontece com os justos. O Senhor abraça seus caminhos, assim que eles caminham para frente, enquanto o caminho dos ímpios o leva a uma total perdição, tudo desmoronado. Então, esse é o Salmo 1, na versão Passion. E hoje eu não quero, nós não vamos falar do ímpio, nem na diferença do ímpio e do justo, porque isso daí já foi uma coisa que acho que nós que já estivemos em algum lugar, a gente ouviu bastante, né? Mas eu quero falar mesmo sobre essa árvore plantada que a palavra fala. Quando nós lemos o Salmo 1, ele deixa bem claro, né, a diferença daquele que é justo e do que é ímpio. E para o justo, ele dá uma característica, né? Ele dá várias características, que seria assim, para toda a igreja do Senhor, todo aquele que é justificado pela fé, porque nós somos justos, porque Jesus foi o justo que pagou pelo injusto, que éramos nós, certo? Então, essa justiça, hoje nós somos justiça de Deus, porque Jesus, o Pai, ele olha para nós e ele vê o justo em nós, o justo morando dentro de nós. Por isso que nós somos justiça de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, todos quantos são justificados pela fé em Cristo, né, os chamados os justos, eles são convidados
a viver exatamente o que é descrito dessa árvore, né? Que é uma árvore que ela permanece firme, ela é florescente, ela está plantada pelo desejo de Deus, ela é profundamente enraizada pelos riachos da bem-aventurança, produz fruto em todas as estações do ano, da sua vida, nunca está seca ou perde a sua força, é sempre próspero e abençoado. Então, essa característica de toda árvore, então vamos trazer para o natural, né? Se uma semente ela é plantada exatamente nesse lugar, que é junto a ribeiros de águas, onde vai ter um solo fértil, vai ter o sol, o ambiente é perfeito. A árvore que acontece, ela não resiste, não é assim? Ela vai ser a árvore que vai dar fruto. Ela vai ser uma árvore que vai ter fruto doce, não vai perder a sua força. Por quê? Porque o ambiente que ela está é um ambiente perfeito. Nós, em Cristo, nós estamos num ambiente perfeito. O ambiente mais perfeito que nós podemos estar é o em Cristo. Só que a palavra fala que ela nos compara a árvores, né? Mas a árvore ela tem uma grande diferença do ser humano. A árvore não resiste, né? Tanto que quando a gente fala do grão de mostarda, né? Que o Senhor fala, se vocês tiverem fé como o grão de mostarda, uma das características do grão de mostarda, além dele ser minúsculo, né? Que a maioria compara isso, ele tem uma casca que é totalmente livre para ser removida. Ela não resiste ao solo. Então, ela é uma semente, a de mostarda, que rapidamente ela se abre dentro do solo. E agora, o ser humano, infelizmente, ele não é assim, né? O ser humano, ele tem resistências. E muitas vezes ele tem algumas resistências sem conhecimento. E é sobre isso que eu quero tratar aqui hoje. Porque quando a gente tem uma resistência com conhecimento, de teimosia mesmo, aí não tem como você mudar a situação, certo? Porque a palavra mesmo fala que aquilo que já está no coração do homem não tem como tirar. O Senhor fala, assim como o homem vê, assim é. Então, se já está no coração do homem, porque ele quer, não tem como você arrancar dele. Mas existem algumas coisas na nossa vida que, às vezes, nós nem sabemos que a gente está resistindo, para poder viver tudo que essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, que é plantada pelo desejo de Deus, aqui a palavra fala, né, na Passion, foi plantada pelo desejo de Deus. Nós somos essas árvores, plantadas pelo desejo de Deus. Foi o Senhor quem nos escolheu. Hoje a gente tem essa consciência de que não fui eu que um dia quis Jesus, mas foi o Senhor que foi atrás de mim e me resgatou. Foi por causa do amor dele que teve esse resgate. Foi por causa da busca dele pela minha vida que eu pude me entregar. Né? Então, esse plantio, ele aconteceu por amor do Senhor, porque ele nos quis. Né? Então, hoje eu quero falar sobre a lei do pertencimento. Né? Então, vou dar um exemplo. Todos nós aqui da reunião, nós temos o entendimento que nós já estamos plantados em Cristo Jesus, certo? O lugar perfeito para nós podermos florescer. Amém? E tem muitas pessoas, né? Toda a igreja do Senhor no mundo inteiro, ela é exatamente isso, plantada em Cristo Jesus, né? A igreja espalhada por todos os lugares, ela é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? A água é a palavra, nós já vimos que a água é o Espírito Santo. Então, toda a igreja do Senhor, todo aquele que um dia se entregou a Cristo, ele se torna parte dessa igreja. Só que muitas vezes nós não temos a noção da necessidade do pertencimento.
E eu vou explicar por quê. Às vezes, as pessoas, elas são, vamos dizer, instruídas, elas são levadas, elas são conduzidas a Jesus. E vamos dizer que, assim, o amor do Senhor te constrange tanto que elas não resistem, certo? E elas acabam se entregando. Mas, diferente da árvore natural, o homem tem uma coisa que pode impedir que ele seja essa árvore que em todo tempo não vai perder a sua força, que em todo tempo, que aqui a palavra fala, ela não vai se secar, que ela vai produzir frutos em todas as estações da sua vida, quer seja na juventude, quer seja na parte mais madura, ou mesmo na velhice, porque a palavra fala, né, que ainda na velhice darão frutos, fala, como a palmeira florescerá o justo, e na velhice darão frutos. Então, o homem, ele tem a presença da livre escolha e da questão do coração, que nós já estudamos bastante aqui, né? Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê quanto é importante esse negócio da gente ter entendimento acerca do coração. Então, se o coração dessa pessoa que foi conduzida, que foi levada, que foi instruída e que recebeu, né, o estar em Cristo Jesus, se o coração dela, ele não se abre no sentido de entender esse pertencimento que agora ela tem em Cristo, ela pode estar junto a ribeiros de água, mas ela não vai ter todas essas propriedades que essa árvore ideal que Deus fez para nós, né, que Deus nos coloca como exemplo, né, a nós vivermos, né, como um chamado para nós vivermos desse jeito, ela não vai viver tudo isso, né? Eu vou explicar de uma maneira, assim, mais clara com alguns exemplos. Lá em Eclesiastes, tem uma palavra que sempre, assim, incomodou muito meu coração, até várias vezes eu parava para o Senhor e falava assim, eu questionava o Senhor. E a palavra diz assim, eu vou ler do jeito que está aqui, tá bom? Tá Eclesiastes 6, vai do 1 até o 2. Ele fala assim, ó, vi debaixo do sol uma outra grande tragédia. Ele está falando de outras coisas, mas eu vou me ater só nessa daqui, tá bom? Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá o poder ou a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido. E a palavra ainda termina assim, é uma verdadeira desgraça. E eu concordo plenamente. É totalmente fora da graça isso. Essa palavra, ela não está ligada à graça. Porque esse poder de usufruir das coisas é dom de Deus. É um dom que nos foi dado em Jesus Cristo. Quando ele paga o preço de tudo, ele abre todo novo e vivo caminho para nós vivermos. Não existe mais nada que não está no nosso alcance. Porque Jesus Cristo já fez tudo. Então, por que acontece de algumas pessoas, elas alcançarem, eu não vou falar no sentido, eu peguei esse exemplo aqui que fala de riqueza, honra, tudo, para a gente ter noção assim, seria o poder da pessoa ter a coisa, mas não usufruir dela. Então, por que muitas vezes a pessoa, ela tem as coisas e ela não usufrui dela? Então, eu vou dar agora, tipo, um exemplo prático, tá bom? Vamos dizer assim, vou dizer assim, ó, um dos princípios que nós aprendemos, né, dentro da graça, é a gratidão, amém? Hoje a gente não ora mais pedindo as coisas. Hoje nós oramos agradecendo por aquilo que já está liberado para nós, e aquilo que, a circunstância que ela está contrária, existe uma ordem dada pelas nossas vidas para que elas sejam mudadas, certo? É assim que funciona de acordo com a graça, né? As circunstâncias, elas são os montes, que a palavra fala que se nós dissermos ao monte, sai daqui e vai para colar, ele tem que se remover. Isso não tem nada a ver em mandar
em Deus, né? Isso tem a ver em você reconhecer quem você é em Cristo, e por quem você é em Cristo, você tem o poder de ordenar as circunstâncias que elas sejam mudadas, certo? E, além disso, nós entendemos também que nós, estando em Cristo, nós temos o direito de usufruir tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz, certo? Mas, então, a gratidão, ela acaba sendo um dos princípios de maior mover do sobrenatural a nosso favor, né? A moeda do céu, ela é a fé, mas a gratidão é que abre portas, porque a murmuração fecha portas, ela leva à morte. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto. O povo morreu por causa da murmuração. Ele deixou de usufruir o que Deus tinha preparado para ele por causa da murmuração. Então, a gratidão, ela abre portas. Mas eu não sei se vocês já experimentaram a questão de ser grato por alguma coisa, ou em alguma área da vida, mas achar que aquilo que está acontecendo não te pertence. Então, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, agradecer pela família, mas querer mudá-la. Então, você está dizendo que aqueles membros da família, do jeito que eles são, eles não pertencem à família. Porque você quer mudar. Outra coisa, trabalho das mãos. Ah, eu executo esse trabalho, mas não é o que eu queria fazer. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou negando que aquele trabalho me pertence. Eu fui preparada desde criança para ser médica pediatra. Era essa a fala do meu pai para comigo, que um dia eu seria médica pediatra, certo? Ok. Lá na casa dos meus 15 anos, meu pai foi embora de casa. E com ele foi a promessa da médica pediatra junto. Então, assim, eu me formei pedagoga. Mas, quando eu me vi diante de uma sala de aula junto com as crianças, aquilo pertencia a mim. Porque o meu coração estava com as crianças. Independente de ser num consultório, não foi muito melhor que uma criança saudável. Mas, assim, independente de estar num consultório ou no dia a dia na sala de aula. Eu tomei posse de ser professora. Aquilo se tornou parte da minha vida, o ser professora. Ele passou a pertencer a mim. Fez parte de quem eu sou, Renata. Renata, professora. Então, o ser médica já não fazia parte de mim. Agora, muitas vezes, frustrações de coisas que, assim, eu desejei isso e não alcancei, faz com que a gente não se sinta pertencente àquilo que a gente vive. E se nós não entendermos essa lei do pertencimento, a gente não vive desse jeito que essa árvore que é declarada por Deus, que está sempre sendo renovada, que está sempre tendo a energia que precisa, que em todo tempo dá fruto, em todos os tempos da vida. Então, eu acho que assim, e eu estou passando isso para hoje aqui, porque essa semana nós estávamos meditando, eu e meu esposo aqui em casa, e assim, para nós foi uma virada de chave, entender essa lei do pertencimento, de nós entendermos que tudo quanto que diz respeito à minha vida, né, tudo que me envolve como pessoa no sentido de família, me envolve como pessoa no sentido de profissão, me envolve como pessoa no sentido de amizade, me envolve como pessoa no sentido de círculos que eu frequento, né? Eu pertenço a eles? Ou eu não pertenço mais? Porque se eu não pertencer, e isso for uma coisa que vem de Deus, e essa conexão ela tem que ser cortada, a minha frutificação vai ser quando eu romper. Agora, se é uma coisa que eu preciso entender que eu pertenço, e que aquelas coisas me pertencem, e que eu preciso tomar posse delas como sendo minhas, a frutificação ela só vai vir quando eu enxergar dessa maneira. Por quê? Porque senão a gente se torna prisioneiro de situações.
Então, assim, prisioneiro, vamos dizer, do passado, ou de uma ilusão. Se tivesse acontecido aquilo comigo, seria diferente. E daí eu deixo de viver aquilo que tem para mim, e que hoje diz respeito à minha vida, porque eu projetei uma coisa que não diz mais respeito a mim, como é no caso, vamos dizer, do negócio da médica pediatra. Eu teria sido infeliz minha carreira inteira se eu entrasse na sala de aula imaginando que eu não deveria estar ali. Nem com as crianças que eu trabalhava e nem com o salário que eu ganhava, entendeu? Então, essa lei do pertencimento, ela abre uma porta para a gente. Primeiro que assim, quando você se sente pertencente àquilo que você está vivendo, existe uma sensação muito forte de gratidão, de reconhecimento de Deus nessas áreas da vida. Você enxerga Jesus naquilo que você está vivendo. E aí você se torna grato e você passa a trazer fruto. Mesmo que os frutos, eles, vamos dizer, eles não sejam o fruto que você queria estar dando naquela hora. Porque, às vezes, a gente dá... Vou dar um exemplo, né? Eu sou aposentada, vivo na minha casa. Hoje, praticamente, eu e meu marido só. Numa casa de 3 filhos, hoje nós estamos, na maioria do tempo, em 2, certo? Se eu coloco os meus filhos como pertencendo a mim, no sentido de tomar, não é nem tomar posse no sentido de que eles são meu filho, mas no sentido de querer reger a vida deles, ao invés de deixar eles voarem como águia, eles me pertencem no sentido de filhos, mas eu não posso fazer com que a vida deles seja escrava minha, ao meu querer. Se eu não faço isso, o que eu faço? Eu prejudico a vida deles. E isso acontece, muitas vezes, conosco, sem nós termos o conhecimento disso. Por isso que nós precisamos entender que esse pertencimento, ele é muito importante na nossa vida. Para mim, uma das passagens de pertencimento assim, mais nítidas que Jesus fala é quando ele chega para a Fenícia. A primeira frase dele é assim: o pão é para os filhos. Jesus não passa a mão nela. E eu não vou falar da Fenícia aqui, eu vou falar da palavra de Jesus. Ele declara: o pão é para os filhos. Você quer usufruir do melhor? A primeira coisa é filiação. Por isso que eu tenho um entendimento muito claro da necessidade que Jesus tinha de, em tudo quanto ele fazia, ele falava assim: Pai, porque o meu Pai. Porque o meu Pai. Por quê? Porque era para nós, que hoje lemos a palavra, entendemos que ele é o primogênito entre muitos irmãos, como Paulo descreve, e se ele é o primogênito entre muitos irmãos, a filiação é nossa. Essa lei do pertencimento, ela nos liga a essa filiação. Por quê? O escravo, né? 2 pessoas dentro da casa, vou colocar 2 crianças mesmo, tá bom? Uma é filho da empregada e a outra é filho da dona da casa. O filho da empregada, ele pode viver no mesmo ambiente, vamos sempre pensar lá no Salmo 1, né? Junto a ribeiros de águas lá. Ele pode viver dentro do mesmo ambiente, ele pode ver as mesmas coisas, ele pode comer, inclusive, as mesmas coisas que o filho, mas nada do que tem ali pertence a ele, certo? Tudo que está ali pertence só ao filho, não pertence ao filho da empregada. Embora o que ele coma no dia seja a mesma refeição do filho, o que ele viva no dia, vamos dizer que a casa tem um quintal, que tem balanço, não sei o que mais, ele brinca no quintal, com o filho, inclusive, mas o dono não é ele. Um dia, ele não vai mais estar ali, porque só o filho que permanece. Então, por isso que Jesus, ele teve tanta intencionalidade em trazer um novo relacionamento, em estabelecer no nosso coração um novo relacionamento entre nós e o nosso Deus.
Chega de ser o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o pai. O pai pertence ao filho. E o filho pertence ao pai. E essa lei do pertencimento, quando você entende que você é parte da família de Deus, ela muda no modo como você também se enxerga no pertencer. Porque se você se vê pertencendo a um senhor, você tem medo dele de vez em quando. Ou você acha que tem algumas coisas que ele vai fazer que vai te punir. Eu não estou dizendo correção, estou dizendo punição. Então, por quê? Porque o senhor, com relação ao empregado, ele se dá o direito, por causa da lei, de punir. Mas quando você é filho, a correção é também em amor. Ela não é uma correção para machucar. A correção do Senhor sempre nos atrai ao amor dele. Sempre nos atrai ao amor dele. Então, esse relacionamento que Jesus ele foi tão intencional em nos mostrar, foi para que nós pudéssemos ser exatamente como essa árvore plantada. Poder dar fruto em todo o tempo, não perder energia. Porque você está no lugar certo, plantado em Cristo, e tudo quanto nós fazemos prospera. Né? Aqui como é que fala? No Salmo, no final do Salmo, ele fala uma coisa que é muito importante. Fala assim, olha, ele está fazendo a comparação, né? Ele fala assim, mas quão diferente é o que acontece com os justos. O Senhor abraça seus caminhos assim que eles caminham adiante. O que acontece, que Jesus quis registrar, é assim, o Pai está de braços abertos, para nós sermos exatamente aquele que ele chamou para a gente ser. Frutíferos, amados, prósperos, ser exatamente a árvore descrita nesse Salmo 1. Mas ele está de braços abertos, mas o passo é nosso. E esse passo é dado se o nosso coração se abre para nós recebermos o que vem dele. Se eu fechar a porta de qualquer área do meu coração, e eu registrar que isso não me pertence, ele não vai invadir. E eu não vou viver o que ele tem para mim. E aí a escolha é minha. Né? Então, durante essa semana, o que nós fizemos aqui em casa foi pensar assim, em coisas pequenas mesmo, sabe, do dia a dia. Tipo assim, meu marido trabalha na Petrobras. E ele não tem nada a ver com a Petrobras, no sentido natural, porque ele é publicitário, né? Então, Petrobras, ele não trabalha na publicidade da Petrobras, tá bom? Ele trabalha de laranja, aquele que aparece lá quando tem algum comercial da Petrobras, aquele laranja de capacete é o meu marido, um deles é o meu marido. Então, quer dizer, não tem nada a ver com publicidade, certo? E durante muitos anos, é assim, eu via nele assim, ele sempre expressou a gratidão, né? Desse portão que foi aberto, ele nos falou assim, foi um portão que foi aberto, né? Para nossa casa, sempre foi grato. Mas às vezes eu olhava para o coração dele e falava assim, mas ele se entristece de não ter vivido aquilo que ele quis na área profissional. E daí, quando nós estávamos conversando essa semana sobre o Salmo 1 e esse pertencimento que é necessário na nossa vida para nós enxergarmos que tudo aquilo que nós estamos vivendo, ele pertence a nós para nós podermos usufruir de tudo que Deus dá, né? Na hora o senhor falou para mim assim, fala para o Marcelo que a Petrobras pertence à vida dele. Ele não estará por acaso. Fui eu que dei. E aí, gente, sabe assim, eu olhei para ele, quando eu falei, sabe quando vira a chave do negócio? Falei, amor, tudo que a Petrobras tem é teu. Porque ela pertence à nossa casa. Ela é um dos canais que é usado por Deus aqui.
mas ela precisa pertencer não só à nossa casa, mas ela precisa pertencer a você. Porque quando uma pessoa, ela, profissionalmente falando, ela não se realiza naquilo que ela espera, né? Porque ela está em outro cargo, ela se formou numa coisa, mas ela não conseguiu o cargo, ou alguma coisa desse jeito, o que acontece? A frustração fecha portas para que aquele lugar derrame as bênçãos. E às vezes isso é inconsciente. Né? Então, hoje eu queria deixar essa pergunta para a gente. Tudo que a gente tem vivido, né? Tudo que a gente tem vivido no dia de hoje, né? Nesse tempo que nós vivemos hoje, a gente enxerga que nos pertence? A gente se inclui nesse pertencimento? Ou mesmo nós estando, vamos dizer, no lugar certo, nós entendemos que, como é que fala? Que tem tido fruto, a gente ainda acha que tem alguma coisa que não pertence a gente. E aí, cabe a nós pedirmos para o Espírito Santo assim, esse tempo acabou e não me pertence mais, ou eu não estou me enxergando nisso e eu quero então que o Senhor trate com o meu coração, porque eu quero usufruir de tudo o que isso tem para me dar em Cristo. Eu quero receber tudo que essa área da minha vida tem para me dar em Cristo Jesus, e eu digo para o Senhor, então hoje eu quero dizer para o Senhor, eu reconheço que isso me pertence. E eu quero usufruir de todos os benefícios que isso vai me trazer. Porque muitas vezes nós não enxergamos o benefício, não usufruímos dele, como está escrito lá em Eclesiastes, por falta de discernimento. Porque aqui fala que Deus deu o poder. Ele fala assim, eu vou ler de novo, e vou encerrar aqui, ó. Deus concede a muitos poder, riqueza, honra, mas não o benefício de usufruir de tudo isso. Foi Deus que não deu o benefício? Não, o nosso coração que se fechou. Então, hoje, eu quero, assim, que a gente pense, né, sobre as diversas áreas da nossa vida, assim, tem alguma coisa que Deus deu de bênção para a vida da gente, e a gente está falando assim, não, mas isso não me pertence porque eu queria estar fazendo outra coisa, ou eu queria estar em outro lugar, ou com outras pessoas, né, outro ambiente. E aí, o modo como nós nos posicionamos, ou abre portas, ou fecha as portas, né? E eu vou terminar lendo, então, qual árvore que o Senhor quer que nós sejamos, né? E eu quero, em nome de Jesus, pertencer a tudo que Deus tem para mim, porque eu quero usufruir de tudo isso. Então, aqui fala assim, seu prazer e paixão é permanecer fiel verdadeiramente pela palavra do grande eu sou, meditando dia e noite na verdadeira revelação de luz. Para mim, essa lei do pertencimento foi uma revelação. Eles permaneceram firmes como uma árvore florescente plantado pelo desejo de Deus, profundamente enraizados pelos riachos da bem-aventurança. São abençoados, produzindo frutos em todas as estações da sua vida. Nunca estão secos, nem perdem a sua força, sempre abençoados e prósperos. Amém?